Muito bem, muito bem. Boa tarde, tudo bem? Essa aqui é a live que eu prometi a vocês e nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre a questão do dia a dia, sobre como a gente pode manter a nossa vida no espírito de oração. E eu falei para vocês que eu iria trazer o tema do acampamento de jovens do ano passado. E o acampamento do ano passado foi com o tema La Casa de Oración, né? Na Casa de Oración. E os jovens me convidaram para esse tema e foi bem desafiador. E eu gostaria de compartilhar com vocês também, porque eu acho que nesse momento é algo que está merecendo nossa atenção nos dias de hoje, né? Então, vamos lá. Então, esse é o tema, tá bom? Eu apresentei aí também o motivo desse tema. Eu sei que ele foi bem polêmico por conta da série La Casa de Papel. E aproveitando que essa semana saiu mais uma parte, né, do filme. E aí a gente preferiu agora também trazer para vocês, tá bom? Então, neste momento, eu vou pedir para, se você tiver com a Bíblia aí fácil, você acompanhe comigo. Se não, eu também coloquei aqui na nossa apresentação, tá bom? Então, segundo Crônicas 7:14, segundo Crônicas 7:14, aonde vai ser o nosso texto para a meditação. E se você puder aí acompanhar, aonde diz o seguinte, segundo Crônicas 7:14, você acompanha aí comigo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, esse texto é um texto bem apropriado para o momento, né? Por quê? Porque a gente encontra muitas especulações sobre como estão as coisas, e oração, e agora jejuar, orar. Mas olha que interessante, né? Que interessante o que nós encontramos aqui Esdras escrevendo, registrando essa situação onde Salomão ele está ali conversando, né, com Deus em sua oração. E ali está ali, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Será que nós estamos prontos a nos humilhar perante Deus? Existe essa necessidade de se humilhar e aí sim, consequentemente, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Hoje em dia está bem complicado a questão de bons ou maus caminhos, né? Então, vale aí uma reflexão para nós. E agora o contexto. Então é uma oração. Salomão ele reconhece que os pecados do povo têm consequência. Abre aí, ó, ainda aberto aí em 2 Crônicas 6:24 e 25. Então, no capítulo anterior, 24 e 25, diz assim: Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que
lhes tens dado a seus pais. Então, Salomão ele reconhece sobre o pecado, né? Então, reconhece que o povo tem pecado e esses pecados têm consequência, né? Então, quando existe a consequência, nós vemos que a consequência do pecado é a morte, é a separação de Deus. E também Salomão reconhece a misericórdia do Senhor. Então os pecados têm consequência, mas também reconhece que Deus ele é misericordioso. Então, segundo Crônicas 6, 27 e 30. 6, 27 e 30. Então, ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado dos teus servos, e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que desde o teu povo, que deste ao teu povo em herança. E o 30, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme os teus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Então, nós encontramos aqui na palavra de Deus que o pecado tem consequência e que também Deus ele é misericordioso. E pelo fato de ser misericordioso, ele ouve a oração, tá bom? Então, qual é a interpretação literal, então, que nós vamos chegar neste momento? É que nós temos algumas perguntas relevantes. Esdras, ele registra a oração. Então, vamos interpretar o texto. Literal, tá bom? Então, quem são os sujeitos do contexto? Então, os sujeitos do contexto é Deus, os seus servos e também o teu povo Israel. Tá certo? Então, nós encontramos aí no texto que nós lemos esses três sujeitos. E quais são as ações de Deus? Então, aqui. Então, Deus aparece a Salomão no 2 Crônicas 7:12. Então, a gente vê aqui que e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então, Deus apareceu a Salomão e ouviu a oração dele. Deus faz uma promessa. Nós encontramos também a promessa de Deus, versículos 13 e 14. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Além disso, Deus faz uma afirmação nos versículos 15 e 16. Ele faz uma afirmação, e qual é? Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E também nós encontramos uma condição. Então, Deus ouve a oração de Salomão, ele faz uma promessa, ele afirma que estará, né? E aí ele faz uma condição, versículos 17 a 22. E quanto a mim, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei
o trono de teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Versículo 19. Porém, se vós vos desviares e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Versículo 22. E dirão: porque deixei ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso lhes trouxe sobre todo este mal. Então, nós encontramos aqui essas ações de Deus para com aquela situação. Mas vamos falar um pouquinho aqui também sobre Deus e o templo. Deus e o templo. Qual é a relação entre Deus e o templo? Então, ali nós encontramos aqui também em 2 Crônicas que é o lugar que ele escolheu. O lugar que ele escolheu, versículo 12 do capítulo 7, como nós lemos. Deus escolheu aquele lugar. E aí é um lugar para buscar também ao Senhor em oração, versículo 15. Então, Deus tem essa relação com o templo. E vale lembrar aqui que esta relação que eu estou falando para vocês é uma relação do Antigo Testamento. E nós vamos fazer uma ponte agora. Tá? Então, qual é a ponte que nós vamos fazer? Então, no Antigo Testamento com o Novo Testamento. Nós encontramos que no Antigo Testamento o líder ele era um sacerdote. Levítico 4:20 fala sobre esse sacerdócio, esse líder, tá bom? E no Novo Testamento Cristo é o sumo sacerdote. Hebreus 4:15. E também o templo como morada no Antigo Testamento, então era a habitação de Deus, do Altíssimo. E agora, no Novo Testamento, o templo não é mais morada, como está lá em Atos 17:24. Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens, a habitação dele é em nós, a igreja de Deus, né? Os salvos. E aí, nós encontramos uma oração, né? A gente encontrou uma oração de Salomão ali a Deus. E o que é a oração? Oração é o falar com Deus, tá? Então, e a oração feita por Salomão? Ela era intercessão pelo povo. E a intercessão no Novo Testamento, feita por um justo, não precisa de intercessão. Por quê? Porque nós temos a ligação direta com o Pai através da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse foi um breve devocional, uma breve exposição do assunto sobre oração, que é muito necessária, sempre é necessária. E estão falando muito agora, neste momento, sobre oração, sobre jejum, sobre o que fazer, o que não fazer, sobre a expectativa que as pessoas têm hoje em dia, e ainda mais nesse período tão difícil da humanidade, né? Então, qual que é a nossa oração, né? Eu estou pronto para orar? Então, eu preciso estar pronto para orar. E neste momento, gostaria só de cantar uma música, né? Cantar uma música para então nós buscarmos a face do Senhor em oração. E eu não sei se vai sair muito bem por conta do áudio. É a primeira vez aqui com o violão. Então nós vamos
cantar aqui aquela música a orarmos, Senhor. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer cada dia tua vida viver, nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Amém? Pronto para orar. Será que você está pronto? Eu estou pronto? Né? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer sempre para então entendermos qual que é a vontade de Deus, né? Nós temos que estar cientes da vontade de Deus para a gente poder pedir ao Senhor aquilo que realmente é vontade de Deus, né? Então, isso é muito importante para saber. E pedir, né? Pedir, saber pedir. Nós temos que saber pedir. E eu escolhi esse horário, né, da tarde porque eu não queria fazer concorrência, né, vamos dizer assim. Tem muita live, principalmente no domingo, e eu queria aqui testar a minha primeira live com apresentação e convidar você a ficar atento que nós vamos colocar a sequência desse tema, tá bom? E nós vamos orar nesse momento. Se você tem oportunidade, se você consegue aí parar um pouquinho para orar, faça isso agora e eu vou orar neste momento. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque nós estamos aqui, ó Deus, observando, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E com o desafio de orarmos uns pelos outros, o desafio de orarmos pela nação, o desafio de orar pelo mundo, e que nós possamos, ó Deus, ser luz do mundo nesse período, ó Pai, não somente nesse período, mas em todos os períodos. Abençoe, ó Deus, a família daqueles que estão a olhar, ó Deus, e participar dessa live. Que o Senhor, ó Deus, venha com a sua mão protetora sobre as famílias, sobre os lares, sobre cada um, ó Deus, que está aqui acompanhando. Pai bendito, também abençoe o seu povo, abençoe a nação, e que nós possamos passar por esse momento tão difícil com um propósito, o propósito de te adorar. Pai bendito, que a tua palavra seja pregada, que o teu amor, ó Pai, seja demonstrado, ou melhor, seja reconhecido, porque demonstrado ele é, mas que ele seja reconhecido por todos aqueles que necessitam, ó Deus, do teu amor, ou seja, todos nós precisamos. E que o Senhor esteja usando, ó Deus, o teu povo para levar a mensagem de salvação para aqueles que ainda não conhecem. Em nome de Jesus, ó Deus, eu faço essa oração, agradecido por tudo. Amém. Muito bem, gente. Obrigado
por você ter acompanhado e ter tirado um pouquinho do seu tempo para também ouvir aqui a mensagem e ouvir um pouquinho sobre o assunto oração. Que nós possamos estar prontos para orar a todo momento. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Até logo.